Oi, gente, bom dia e um bom domingo para todos. Vim aqui contar um pouquinho para vocês como foi a minha experiência, né, de escrever e publicar um livro. Tem algumas pessoas que me mandaram mensagens e aí eu tô aqui, na verdade, para compartilhar e dar uma força, né, para as pessoas que têm interesse de escrever e de publicar um livro. Então, vejam só, tudo começou quando na verdade, decidi dar uma estudada sobre inteligência artificial. E aí, ao estudar inteligência artificial, eu descobri que tinha um monte de gente na rede publicando livro, usando principalmente as redes sociais, né, e a inteligência artificial para criar e publicar livros. E isso me chamou muita atenção. Então, baseado nesse meu percurso, né, nessa minha visualização, o que é que eu fiz? Eu tinha uma ideia de escrever um livro já faz uns 4 anos, foi no período da pandemia, e eu fiz um esboço de uma história. Então, eu decidi usar o chat GPT, sendo esse o recurso mais utilizado hoje para as pessoas escreverem livros. É impressionante. As pessoas entram no ChatGPT, dão um tema e pedem para o ChatGPT escrever o livro para elas. E aí ele cria uma história, certo? Partindo de um tema. Você vai ver, por exemplo, as pessoas fazendo pequenas modificações na história que o ChatGPT gerou. E aí elas vão, depois que elas têm história, elas vão para um outro aplicativo para gerar as imagens para essa história. E aí eu fiquei impressionada com isso, porque assim, hoje em dia você não precisa escrever nada e nem se preocupar, né, em fazer ilustrações, porque a inteligência artificial ela faz tudo para você, tanto o texto como as imagens. Mas do mesmo jeito que eu fiquei impressionada, eu fiquei muito preocupada. Então, o que foi que aconteceu? Eu acabei pegando o meu texto e entrei no ChatGPT e pedi para que ele refizesse a história que eu contei, lapidasse a história que eu contei. E fiquei impressionada, porque ele tirou as partes mais emocionantes do meu texto, certo? Então, assim, e eu tive muita dificuldade, porque assim, eu pedia para ele reescrever tal parágrafo, e ele detonava a minha história, certo? Detonava, o que eu estou falando ele tirava o que era essencial para ser o meu livro. E eu comecei a ver que se era para escrever uma história minha, por minha autoria, não poderia ser no ChatGPT. Porque ele ia lapidar, ele fazia as correções ortográficas, ia dividir em parágrafo, massa. Mas o conteúdo, né, do jeito que eu queria, ele não conseguia fazer, né, não ficava bom. Então, foi o que eu fiz, eu peguei meu texto original e resolvi escrever a minha história. Então, eu escrevi a minha história, né, de forma autoral, né? Era uma história que contava um momento da minha vida, então era um momento que era carregado de muita emoção, e isso o ChatGPT não conseguia captar, não que ele não consiga captar emoções, assim, ter um texto que conte algo emocionante. Ele não conseguia captar as minhas emoções, e é por isso que eu precisava escrever esse texto sozinha. Então, eu escrevi o meu texto e reescrevi várias vezes. E depois que eu fiz isso, aí eu fui fazer uma coisa que eu não sei fazer. É que colocar as ilustrações no meu texto. Então, eu fui procurar vários aplicativos que geram imagens. Entre eles tem o Midjourney e o outro é o Michelangelo, que geram imagens das mais variadas possíveis, em que você pode colocar as ilustrações no seu livro, no seu texto, no seu trabalho. É fantástico, né? Essas plataformas. Mas eu não conseguia gerar uma imagem que me agradasse. Eu passei dias fazendo isso. Porque tem que ser uma imagem que falasse sobre
as emoções que estavam no meu texto e eu não consegui. E aí, depois de muito tentar, eu fui para o Canva, que hoje o Canva tem um espaço de geração de imagens e é em português, né? Porque esses outros você tem que criar um prompt em inglês. Então, é em português. E o que foi que eu fiz foi comecei a gerar as imagens. E aí eu gostei. Eu gostei das imagens que o Canva começou a gerar, partindo dos elementos que eu ia dando. E com isso, apanhei um pouco, porque eu tive que aprender a fazer prompt, né, para gerar as imagens do Canva. Então, eu fui fazendo aos poucos. E aí, para cada cena que eu queria, o Canva ia gerando uma imagem para ilustrar essa página, partindo dos comandos que eu dava. E eu fui fazendo o quê? Eu fui gerando imagens cada vez mais interessantes, né? Que eu achava que ia ficar legal para o meu texto. Quando eu terminei tudo, o que foi que eu fiz? Eu fiz o teste. Mandei esse meu texto com imagens para algumas amigas minhas e elas amaram o livro, certo? Elas amaram não só as ilustrações, mas a história do meu livro, que é uma história emocionante. Eu não posso contar agora porque o livro ainda não foi, não teve lançamento do livro, né? E aí, depois que eu fiz esse teste com essas minhas amigas, inclusive com o filho de uma amiga minha, que é um leitor nato, é uma criança de 7 anos, ele leu o livro e amou. Então, depois dessa experiência que eu tive com os meus amigos e com essa criança, eu fui estudar de que forma eu poderia publicar esse livro de forma que eu não tivesse custo nenhum, certo? Bem, se eu posso escrever um livro, se eu posso mandar criar imagens, né? Será que hoje eu não tenho recursos em que eu pudesse publicar esse meu livro sem ser daquela forma sofrida que a gente tem que comprar, né? X livros e para depois ficar vendendo, né? No boca a boca, porque para mandar para uma editora, vocês sabem como é sofrido, né? Existe uma lista de autores, inclusive autores famosos. Então eu não sou ninguém na lista do pão, no sentido de escrita de livro, né? Foi o meu primeiro livro. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui procurar de que forma eu podia publicar esse meu livro sem custo nenhum. E aí eu descobri que hoje a maior plataforma de publicação e venda de livros que temos hoje é a Amazon.com. Então, mas você tem que aprender como fazer isso. Então, tem que saber qual é o tamanho do livro, você tem que criar esse layout, né, no Canva. Então, aí eu fui fazendo essas adaptações de tamanho do livro. Você tem que saber fazer a capa, e aí o próprio Amazon, ela tem o modelo, não só do livro, do tamanho do livro, como ela tem o tamanho da capa. Então, você vai criando, ela vai te dando as direções, você vai criando no Canva e quando ficar pronto, você salva ele em PDF e manda para o Canva. Eu apanhei muito, né? Porque foi meu primeiro momento, né? Foi para mim a minha primeira experiência, mas hoje eu já faço. Já faço um livro assim, de olhos fechados, né? E aí teve um probleminha, porque o que é que aconteceu? Mesmo as imagens, o Canva tendo gerado as imagens por inteligência artificial do jeito que eu gostava, algumas ainda não tinham ficado do jeito exato que eu queria. Então, o que é que eu fiz? Eu tive que fazer edição de imagem. Então, eu fiz uma sobreposição de imagens, cortei, ou seja, editei imagens, certo? E aí, o que aconteceu? Quando eu pedi no Amazon para fazer a boneca do meu livro, né? Para ver como ele tinha ficado, eu vi que tinha uma sombra nas imagens que elas tinham sido feita edição. E aí eu tentei descobrir, não conseguia, até que eu resolvi clicar num botãozinho no Canva que pede para achatar PDF. Quando eu cliquei nesse botãozinho, mandei gerar o PDF, que publiquei na Amazon de novo, aí eu vi que a sombra tinha sumido. Então, assim, nem sempre a gente consegue encontrar todas as coisas disponíveis na internet. Ou pesquisando no YouTube, ou no Instagram, ou nas diversas plataformas. Às vezes a gente tem que quebrar mesmo a cabeça até achar. Então, era um botãozinho que eu precisava apertar para poder sumir
essas falhas, né? Então, depois que eu consegui fazer isso, eu subi meu livro para a Amazon e agendei a publicação para o dia 31 de março. Comprei, né, o meu livro, e aí, quando eu fui comprar esse livro, que é a cópia de autor, aí eu tive uma surpresa. Por quê? O livro fica super barato, porque é em dólar. A Amazon ela não imprime livro no Brasil. Você publica, mas a gráfica, ou seja, ela é impressa nos Estados Unidos e vem para o Brasil. E aí o que acontece? Você vai ver seu livro lá, está custando $8. Se você for comprar um livro todo de imagens, né? Infantil, com a ilustração brilhosa, taranara, bem bonito aqui no Brasil, ele é caro, certo? Então era mais barato. Eu vi que era mais barato na Amazon. Por exemplo, meu livro custou $8, certo? Então ia ser barato para ser impresso. Só que quando você coloca no seu carrinho que vai comprar, vem os impostos. Então esse livro vai sair caro para quem vai comprar no Brasil. E aí foi a minha segunda tacada, né? Minha segunda tacada, assim, de trabalho, mas uma grande decepção, porque, assim, eu vi que tem muita gente publicando um livro na Amazon, mas pouca gente diz a você, olha, não publica na Amazon não, porque não tem como imprimir para as pessoas comprarem no Brasil, que sai caro. Sai barato para a pessoa comprar lá nos Estados Unidos. Então, se você quiser publicar seu livro, inclusive em inglês, e publicar na Amazon, ou para brasileiros comprar nos Estados Unidos ou em outro país, né, que compra em dólar, então, beleza, certo? Mas para comprar aqui no Brasil vai sair caro. Então, a minha segunda alternativa foi procurar plataformas aqui no Brasil que fizessem publicação de livro de forma independente. Então, eu encontrei ao Clube de Autores, certo? E aí eu publiquei meu livro e foi super fácil fazer. Foi muito mais fácil do que o da Amazon, certo? E aí o valor não fica mais caro do que você comprar um livro no Brasil. Não fica mais caro do que você mandar imprimir aqui, certo? É massa porque ela vai imprimir por demanda, então você não gasta um centavo. Quem vai gastar é quem vai comprar seu livro, certo? E aí, minha gente, eu pedi também uma cópia desse livro. Saiu mais barato do que a cópia que eu mandei gerar, a cópia do autor da Amazon. E eu estou esperando os dois. Eu estou esperando a minha cópia da Amazon, de autor da Amazon, e estou esperando a minha cópia de autor do Clube de Autores, certo? A data do meu livro está para dia 31 de março, então só dia 31 de março é que eu vou falar mais um pouquinho sobre o meu livro. A única coisa que eu tenho a dizer para vocês é que a história ficou linda, mas ficou linda porque fui eu que criei. Você pode usar um ChatGPT para ajudar você? Pode. Você pode pedir para ele lapidar seu livro todo, seu texto todo? Pode. Ele corrige. Inclusive, a minha correção, eu não fiz pelo ChatGPT. A correção do meu livro, eu tive a graça de uma grande amiga me dar de presente a correção. Por quê? Porque eu não queria que fosse tirado as partes emocionantes do meu texto, certo? Eu não queria que o que para mim era essencial do meu texto fosse retirada. E foi isso que aconteceu quando eu usei o ChatGPT, né? Por mais informações que a gente dê a ele não é a sua história, né, que está sendo contada ali. Por mais informações que você dê para ele não vai captar tudo aquilo. Então, a sugestão que eu dou a você, que está querendo escrever seu livro e ainda nem começou, primeiro comece. Sente-se, pega um cafezinho, alguma bebida que você queira, se sente, comece a escrever, não se preocupa com nada não. Comece a escrever aquela história que você quer compartilhar, aquela história que você acha que foi assim, singular na sua vida. E que para você, esse momento de revisitar, aquele momento que às vezes pode até ser difícil, mas ao revisitar, você também se cura, se perdoa, né? Perdoa o outro. Reencontra com esses outros, né? Essas outras pessoas que foram importantes na sua vida ou não. Mas aí você também, ao revisitar, você se cura. E aí foi isso que eu fiz, né? Então escreve. Não se preocupa com nada não, muito menos com regras ortográficas. Escreva, certo? Esse vai ser o seu momento.
forma de ir lapidando ele. Olha, isso é um longo muito tempo aí que você vai ter para ir lapidando, para escrevendo, para reescrever. Aí, ó, com o jeito que você achar que teu texto tá bom, pede para alguém ler. Vê se essa pessoa se emociona com a tua história, porque era essa a tua intenção, né? Era emocionar o outro. Vê se essa pessoa se emociona com a tua história. Se essa pessoa se emocionar, tá tudo certo, né? Então, assim, muitas pessoas se emocionaram com a história que eu contei. Muitas pessoas se identificaram com a história que eu contei. Porque é uma história de uma mãe, é uma história de uma mãe solo, é uma história de uma separação, é uma história de uma mãe, né, de 3 filhos. E que para fazer com que eles sejam felizes é capaz de qualquer coisa, por amor, né? Então, é uma história que emociona qualquer mãe, qualquer filho, qualquer avó, qualquer pessoa, né, que esteja enfrentando dificuldades e que esse é o momento atual que ela está enfrentando, e ao ler a história ela vai se conectar e saber que no final dá tudo certo, certo? Então é isso aí, minha gente. Compartilhei com vocês essa história de como foi meu livro, né? Quem não ouviu essa minha história desde o início, vou deixar gravada aqui no meu TikTok, certo? Para vocês revisitarem esse vídeo. E é isso aí. Eu usei, né? Para quem não viu, usei o ChatGPT, depois eu desisti dele, aí fui pro Word, né? Para digitar meu texto, depois estava pronta, eu ilustrei meu texto com a inteligência artificial do Canva. Não foi o ideal, mas foi o real. Quem sabe no meu próximo livro eu pago um ilustrador, porque assim, a arte tem diversas formas, ela cura. E assim, eu te dou um valor enorme para o trabalho de um artista. Seja ele o que escreve, seja ele o que ilustra, seja ele o que corrige, seja o que lê, né? Então, são diversos artistas que a gente tem e que são importantes na construção de um livro. E é isso aí, minha gente. Esse é meu presente de domingo para vocês. Que tal aí um presente de Páscoa, né? Eu compartilhar esse momento. E se você tiver mais dúvidas, quiser saber mais detalhes, entre em contato comigo, que eu tenho o maior prazer de compartilhar mais essa história com você, tá bom? Um beijo e bom domingo.